descoberta recente realizada pelo pesquisador de cultura antiga Pablo Henrique Garcia Sanches, que atua no México, teria supostamente, segundo o próprio pesquisador, encontrado que seria uma possível múmia alienígena. Vem descobrir esse caso comigo. E ó, não se inscreve se esquecer, deixa o seu like e um comentário, porque hoje a descoberta que eu vou mostrar, ela é sensacional mesmo. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. A descoberta do México. Como eu disse na introdução, uma descoberta recente realizada pelo pesquisador de cultura antiga Pablo Henrique, que atua ali no México, teria supostamente encontrado que seria uma múmia alienígena. Nas exatas palavras proferidas pelo pesquisador, ele disse isso aqui, ó: nós encontramos um enorme crânio próximo ao que parece ser um grande esqueleto de um corpo alienígena. A sua descoberta foi publicada em revistas e jornais locais. Porém, a história só acabou ganhando uma grande comoção somente quando ela passou a ser compartilhada e divulgada massivamente em escala global. Isso depois, que viralizou na internet. Antecedentes. Antes da gente poder dar razão às ousadas afirmações feitas por Pablo Henrique, é importante que a gente saiba quem é esse pesquisador, afinal de contas ali. Pablo Garcia é um pesquisador que tem uma pós-graduação na Universidade Nacional Autônoma do México e nas universidades do estado de Guerrero e Morelos, também sendo ganhador do prêmio Microfone de Ouro da Câmara dos Deputados da Cidade do México. Além disso, Garcia Sanches é um grande pesquisador entusiasta dos fenômenos dos OVNIs e destina a boa parte da sua pesquisa em tentar desvendar se realmente existiu um contato entre povos antigos e criaturas extraterrestres em algum momento aqui do passado. De acordo com ele, os restos em questão, que viralizaram no mundo todo, foram encontrados em uma tumba religiosa, cercada de artefatos antigos em uma mina perto da cidade de Texco, sendo que todas as escrituras e marcações daquela civilização não batem com nenhum outro povo nativo do México. Ou seja, meus queridos, Sanches acredita que esse povo pode ser supostamente uma sociedade e cultura que desapareceram há muito tempo e a humanidade não tinha conhecimento e muito menos encontrado seus sítios arqueológicos. A múmia. A suposta criatura alienígena que Pablo Henrique tanto fala é bem estranha para os nossos padrões de mumificação. Isso porque, de acordo com a descoberta realizada pelo pesquisador, essa criatura parece uma espécie de humanoide com um corpo alongado e pernas dobradas, a qual Pablo passou a nomeá-la de Xitaltémini, que numa tradução literal bem direta ali significaria algo como irmão das estrelas. Mas será que essa criatura é real ou talvez alguém tentou enganar Pablo? O Pablo tá trazendo algo aí, vamos entender melhor o que tá acontecendo por trás disso, tá bom? Xitaltémini. Essa múmia definitivamente não possui uma aparência que lembre como de um ser humano, já que, para começar, ela possui apenas 4 dedos em cada mão e pé. Já o seu crânio possui um formato completamente diferente do nosso, sendo muito estranho, tornando ali até difícil de ser descrito com facilidade, parecendo um monstro de ficção científica que também pode ser geralmente extraterrestres, Na sua mandíbula podemos encontrar dentes bem diferentes dos nossos, que estão completamente afiados, e os seus lados estão marcados por um padrão geométrico que foi riscado no osso, o que não dá para saber se isso foi feito antes ou depois do falecimento da criatura. Um detalhe que chama a atenção na cabeça dessa criatura é o topo do seu crânio, que é bem mais alongado, o que faz com que as fotos que foram divulgadas chamassem muita atenção. Porém, nem todos os internautas estavam ali apoiando essa ideia. Contrapontos. Bom, eu já contei essa história aqui no canal, mas foi num vídeo relativamente antigo, então eu acho válido a gente recontar aqui para aquelas pessoas que não estavam aqui no canal ou simplesmente não viram a publicação. Aliás, se você já ouviu falar dessa história, deixa aqui nos comentários, tá? Bom, durante o período das grandes navegações, os europeus, principalmente os espanhóis, entravam em contato com diversas civilizações nativas das Américas, sendo que em muitos casos eles acabaram tendo interpretações confusas das suas práticas e histórias. Um exemplo disso é uma cultura que eles encontraram coleções de crânios pequenininhos
pouquinhos ali que lembravam de humanos, mas eram completamente diferentes e também minúsculos. Alguns exemplares desses crânios foram levados de volta para a Europa, onde eles acreditam profundamente que aqueles objetos se tratavam de provas convictas do que as Américas eram habitadas por fadas e que os nativos as enfrentavam constantemente, tendo ali essa coleção como uma espécie de troféu. Aliás, se você não consegue entender como é que alguém acharia uma coisa feia dessas uma fada, você está levemente desinformado sobre qual é a real lenda das fadas, tá? Não são como a Sininho e a gente tá acostumado a ver por aí. Só que, família, anos depois, com pesquisas realizadas por historiadores do século XIX, foi constatado que na realidade aquelas cabeças eram de seres humanos que foram encolhidas de alguma maneira utilizando um processo químico específico que foi desenvolvido por aquela cultura. Na realidade, esses crânios encolhidos são uma prática realizada pelo povo da cultura Shuar. Porém, ela é reproduzida por diversos outros povos que habitam a região das Américas Central e também do Sul. De acordo com a sua religião, ao derrotar um inimigo em combate, os Shuar teriam que decapitar as suas cabeças e submetê-las ao processo de encolhimento. De acordo com as suas crenças, os espíritos e consciências humanas continuavam habitando os nossos corpos mesmo depois da morte. Com o tempo e muito esforço, um espírito poderia se libertar do corpo e vagar pelo mundo, podendo até mesmo ir atrás de vingança. Isso acontecia principalmente por meio da decomposição, que se conectava à matéria do espírito e permitia a fuga para o plano terrestre com mais facilidade. É, aliás, muito curioso que algumas percepções do que são almas e espíritos feitas por outras culturas, como a japonesa, e contam com muitas semelhanças a visões desses povos, como por exemplo a permanência dos nossos espíritos no mundo, que podem ficar presos em busca de vontades e desejos, como a vingança. É muito curioso isso aí, não acha? Bom, desse modo, para esse povo, ao decapitar a cabeça de um adversário e reduzi-la a um tamanho ali por meio de um ritual, você estaria de certo modo aprisionando o espírito daquele guerreiro derrotado no crânio encolhido, que passaria a ser carregado por você como uma espécie de talismã. Com isso, o guerreiro vitorioso garantiria que o espírito derrotado permanecesse eternamente aprisionado no crânio, sendo incapaz de se libertar do corpo, já que a cabeça jamais iria se decompor por completo. Esse processo de mumificação não é algo tão distante do realizado pelos egípcios e os faraós ali, mas nesse caso, por conta do encolhimento, muitas pessoas acabaram se confundindo e imaginando que essas cabeças pequenininhas não pudessem ser de seres humanos, até porque eram muito pequenas, Agora, quando aplicamos essa ideia na descoberta realizada pelo pesquisador mexicano, a sua afirmação de que ele encontrou um crânio alienígena fica um pouco mais distante, Dúvidas? Bom, e onde eu quero chegar com essa história toda da cabeça encolhida em relação à descoberta realizada por Pablo? Levando em consideração que existem processos de mumificação bem distintos, realizados por diversas culturas desconhecidas, e aquele povo em questão encontrado por Pablo é um desses em que sua história ficou perdida em séculos, nós podemos considerar que existe meio a meio ali. Pode ser um alienígena? Pode, mas pode ser apenas um processo de mumificação que a gente não conhece de um povo que foi esquecido. No final das contas, o crânio e o corpo podem ser apenas de uma pessoa. Porém, Pablo, assim como nós, temos essa pequena brecha de dúvida ali, que a gente faz, peraí, será mesmo que é? Ou será que não é? E ainda mais Pablo, sem ter interesse no ramo da ufologia, OVNIs e extraterrestres, pode muito bem falar, que o ponto mais forte para ele ali é de alienígenas. Claro que mais estudos e pesquisas precisam ser feitos nisso daí para que a gente possa saber. E você sabe que o mundo inverso aqui a gente não afirma absolutamente nada, a gente traz os fatos e expõe. A questão da afirmação perante algo que a ciência ainda não consegue explicar para nós é algo muito pessoal, Crânio de porco. Bom, família, vale ressaltar aqui que algumas coisas acontecem na internet, não são expostas no mundo aí, digital, e a gente acaba conhecendo a verdadeira, o real sentido da coisa
pouco tempo depois. Vou te explicar melhor aqui. Como o Pablo expôs essa descoberta dele, muitos biólogos, pesquisadores, cientistas, enfim, vão acabar indo de encontro com a informação para entender o que é, o que não é, se é real ou não. Isso é um ponto muito positivo pra gente, porque a gente acaba tendo muitas pessoas envolvidas em algo que até então estava escondido, literalmente enterrado, mumificado, né? Então o que a gente tende a entender com isso? Que a gente vai saber a resposta sobre esse crânio, sobre essa múmia, de um jeito ou de outro. Uma dessas observações aí que aconteceu há um tempo atrás e graças a uma exposição foi revelada, né, uma verdade ali, foi feita por especialistas em biologia, que dizem que muitos crânios mumificados recentemente que a gente encontra por aí, né, de coisas meio torcidas, meio estranhas, podem ser na realidade apenas múmias de porcos. E crânios meio deformados e fora do padrão do que a gente conhece, pode ser apenas uma cabeça de porco gigante que existiu há um tempo atrás, provavelmente até um javali. Se essa é uma realidade pro caso de Pablo, a gente não sabe, né? Mas eu quero saber a sua opinião. Você acredita realmente que esse caso é de uma suposta vida alienígena que habitou a Terra há pouco tempo atrás? Deixa aqui nos comentários pra eu saber, tá bom? Esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Um abraço, fica bem e até a próxima, valeu!